Alienação parental é o ato de o papai ou a mamãe falar mal um do outro para a criança, colocar a criança contra o pai ou a mãe e também colocar a criança contra parentes próximos, não é só com relação a pai e mãe. No nosso país, isso é considerado crime perante a lei brasileira, alienação parental. Então, do ponto de vista sistêmico, a gente observa muitas consequências dessa atitude que a gente observa até de uma forma muito comum. Então, eu me lembro de um caso que o nosso professor, o meu professor, o Décio de Oliveira do IDESV, ele relata. O Décio foi médico por muitos anos, médico pediatra. E ele relata que ele estava lá num posto de saúde e ele recebeu uma avó que trazia o seu neto e esse neto era muito agitado. Aí ele tinha uma agitação muito grande e o Décio já estava vendo que o menino ia destruir o consultório. Ele pediu para esse menino ficar um pouco na sala de recepção, então, enquanto ele conversava com essa avó, e ele perguntou para essa avó, onde está o pai dessa criança, né? O que acontece? Ela falou assim, o pai é um traste, ele engravidou a minha filha e foi embora, caiu no mundo, a gente nem sabe nada dele. E aí o Décio percebeu que neste momento que o pai da criança era excluído. E parece que o histórico do pai dessa criança era um histórico de um destino muito doloroso, muito difícil. Chamou a criança novamente e disse para a avó da criança, olha, eu vou fazer um exercício com ele para a gente perceber o que acontece. Você autoriza? E ela disse, sim, autorizo. Então ele chamou o menino, olhou nos olhos do menino e disse assim, vamos fazer uma brincadeira? Vou falar para você falar uma coisa para a vovó e você repete, tá bom? Tá bom, tio, vamos fazer. O menino ficou todo animado e ele pediu para a criança dizer para a avó, querida vovó, se você não consegue dar um lugar para o meu papai, eu acabo ficando exatamente como o meu papai. Desta forma, talvez, vocês passam a amar o meu pai através de mim. E veja, a criança disse, muito centrada isso, e escorreu uma lágrima dos olhos da criança. Neste momento, a criança se acalmou, a avó ficou totalmente chocada e depois disse para o Décio, olha, eu vou levar ele para conhecer o pai. Passado algumas semanas, veio algumas professoras de uma escola municipal que estava perto desse posto de saúde e disse assim para o Décio, escuta, a gente veio aqui para saber que remédio você deu para essa criança, porque essa criança é uma outra criança, ela era muito agitada, dava muito trabalho em sala de aula, e agora é uma criança tranquila, centrada, ela está aprendendo, que remédio você deu? Porque as professoras queriam dar remédio para as outras crianças também, que estavam com problemas muito parecidos, e não teve remédio nenhum. Ele mostrou só como era importante para a criança o papai dela. Porque uma criança é metade pai, metade mãe. Quando o casal briga, uma relação de casal, existe uma briga de casal, essas brigas não se referem ao papai e à mamãe, mas ao parceiro e à parceira, ao marido e à esposa. Só que na maioria dos casos, essas pessoas olham apenas para o próprio umbigo delas e colocam as crianças contra o papai e a mamãe. Essas crianças, no nível do profundo, vão se rebelar quanto a essa atitude. Então, se uma mãe fala mal de um pai para uma criança, mesmo que essa criança, a princípio, compreenda que a mãe tem razão, acredite que a mãe tem razão, no futuro, essa criança começa a se posicionar, a se postar, a ter comportamentos muito parecidos com esse papai excluído. E a gente ouve expressões do tipo, nossa, essa criança ficou escarrada ao pai, aquele traste. Por quê? As crianças, no nível da alma, elas não permitem que o pai ou a mãe sejam excluídos, porque para ela é papai e mamãe. Para os pais, meu ex-marido, minha ex-esposa. Então, para os adultos, se trata de marido e mulher. Para as crianças, se trata de pai e mãe. E elas não permitem que no nível da alma, do profundo, esse pai e essa mãe sejam excluídos. Normalmente, não é uma regra, a gente percebe que as mulheres falam pior dos homens do que os homens falam das mulheres, Então, as mães falam pior dos pais do que os pais das mães. Não é uma regra, mas é algo com frequência. E estas crianças vão seguindo o destino deste pai
por fidelidade cega. Por fidelidade a esse pai que está sendo excluída, elas seguem esse destino. É como se elas dissessem para a mamãe: se você vai excluir o meu pai, eu vou ficar igual ao meu pai. Quem sabe dessa forma você consegue amar o meu pai através de mim, porque metade de mim é o papai. Este é o movimento inconsciente, o movimento da alma da criança. Então isso vai trazer muito prejuízo às crianças quando os adultos, por suas questões pessoais, as suas próprias questões não resolvidas, ficam falando mal um do outro. A criança fica totalmente desconectada, perdida. Isso traz prejuízos muito graves e a gente percebe que essas crianças ficam presas, elas ficam emaranhadas, às vezes uma vida inteira, e elas não ficam livres e não conseguem seguir livremente o seu destino. Tanto é que o direito sistêmico, que é os princípios das leis sistêmicas aplicadas no direito no Brasil, tem trazido resultados fantásticos, né? A constelação aplicada antes das audiências de conciliação na vara da família tem índice até de 93% de conciliação entre os casais. Porque quando eles percebem o efeito danoso, né, de se colocar contra o outro, um contra o outro, e colocar a criança também contra um e contra o outro, eles ficam chocados com o efeito que isso vai ter na criança e a partir daí eles ficam sensibilizados e buscam um acordo de conciliação para aquela situação. Aí, às vezes até surgem possibilidades de reconciliações, porque 95% dos conflitos de casal, como nós já falamos aqui em outros vídeos, está relacionado a questões que os dois não resolveram, né, nas suas famílias de origem, questões lá com seu papai, com a sua mamãe, emaranhados também que os pais ficaram nos seus destinos. Eles projetam esses emaranhados na sua relação, a relação é bastante afetada e às vezes eles seguem inclusive o destino dos seus próprios pais. Quando os pais têm a oportunidade, através da constelação no direito, de observar isso, eles podem até ressignificar a relação com seus pais e talvez até o relacionamento afetivo ganhe uma chance. Então a alienação parental é algo muito grave, tem que se tomar muito cuidado. Lembrar que para a criança é o pai e a mãe que fizeram ela, é muito importante. Se você está falando mal, você está falando do seu parceiro anterior. Mas não envolva a criança, porque para a criança, aquele parceiro anterior é o pai ou a mãe dela. E isso, para ela, é muito importante, porque ela veio da união dessas duas pessoas. Ela é a soma dessa união dessas duas pessoas. E ela não consegue se desconectar sem que ela pague um preço muito alto na própria existência, nas próprias não realizações.